A lei da guarda compartilhada completou 10 anos. Ela foi criada para que pais separados dividam as responsabilidades e o acompanhamento de crianças e adolescentes. Meio-dia e o senhor Guilherme Santos corre para chegar em casa em tempo de colocar o almoço do filho. Ele é separado da mãe do adolescente, mas juntos decidiram compartilhar a guarda. Guilherme explica que a rotina começa cedo. No começo ele teve um problemazinho, ele ficou sentindo falta, porque existia aquele negócio de eu acordar ele para ir para o colégio, abraçando, beijando, né? E ele sentiu essa falta, né? No começo toda criança sente, mas depois ele foi se adaptando, né? Ele foi se adaptando à realidade, e a gente conversando com ele, eu conversava com ele sobre isso, que eu não estava deixando de ser pai dele, que nós estávamos juntos, e ele se adaptou facilmente depois que deu um certo tempo. Ele se adaptou, hoje ele está adaptado a essa situação. A ideia compartilhada com a ex-esposa para que ele também pudesse criar o filho foi amparada pela lei que acaba de completar 10 anos. Entretanto, segundo dados do IBGE, em 86,3% dos casos, a guarda ainda fica com a mãe e em apenas 12% é compartilhada. Na hora do divórcio, o Guilherme explica que não houve dificuldade para chegar nesse acordo. Eu me acordo às 5 da manhã, para aprontar as coisas dele para ele ir para o colégio, né? E ele estuda aqui próximo daqui de casa. E aí eu me acordo 5 para separar a roupa dele, meia e tal, e coloco no local. E 6 horas eu começo a acordar ele, para ele se acordar às 6h30, para ir para a escola. Aí eu corro, vou trabalhar, saio para trabalhar. Meio-dia já deixo a marmita dele já paga para poder trazer ele aqui para ele almoçar. E meu contato com ele é o WhatsApp, direto, a gente conversa pelo WhatsApp, eu acompanho quando ele chega do colégio, eu faço vídeo chamada para olhar como é que ele está, onde é que ele está, entendeu? Então assim, nós temos um contato muito legal, nós dois. Muita conversa muito aberta também entre eu e ele. O divórcio é uma situação que deixa marcas em toda a família. A união dos pais é um porto seguro para a saúde física e emocional dos filhos, e a separação pode ameaçar essa base. Independente dos pais morarem na mesma casa, ou seja, serem casados ou divorciados, elas precisam sentir que elas continuam tendo pai e mãe, no mesmo peso de responsabilidade. Então, assim, culturalmente, a gente vê o divórcio, essa questão da guarda, como uma disputa de poder, né? De ambas as partes ou de uma das partes. Então ainda é comum a gente ouvir de uma mãe assim, eu permito ou eu não permito que o pai tenha acesso ao meu filho. Então aí nesse caso a gente está colocando a criança muito mais na condição de objeto do que de sujeito de seus direitos. E por sua vez é muito comum os pais, né, os homens se colocarem na condição assim, eu ajudo a minha esposa ou a minha ex-esposa na educação dos filhos. Essa premissa ela é equivocada, ele não tem que ajudar, ele é responsável, ele é corresponsável junto com a esposa ou ex-esposa, ou seja, a mãe da criança. Então a gente precisa quebrar esse paradigma cultural e a partir daí, dessa evolução, a gente vai internalizar a guarda compartilhada. E para saber mais da preocupação da Justiça e a importância do compartilhamento dos pais na educação dos filhos, nós conversamos com o juiz de direito Sérgio Lucas. Acompanhe. O que mudou com a lei? Existia a ideia arraigada de que os filhos ficavam com a mãe. Então, o que é que acontecia? Os pais, normalmente os pais, os genitores, homens, eles ficavam meio que alijados da convivência com seus filhos. Então, com essa mudança de costumes, o que antes era considerado natural passou a ser considerado como antinatural, o pai que ficava longe dos seus filhos, porque não deixava de amar, não deixava de ter aquele relacionamento. O fato do relacionamento, casamento, união estável, convivência com uma mulher ter acabado, não extinguia o amor, mas acabava com a convivência. E por uma luta natural nessa mudança de costumes, se trouxe a lei para dizer, olha, a partir de agora, a guarda compartilhada é o que deve ser colocado, salvo algumas impossibilidades. Diferença entre guarda compartilhada e convivência alternada. Na guarda compartilhada não se trata apenas da
presença física, uma semana com um, uma semana com outro, 3 dias com um, 3 dias com outro. Na verdade, é um compartilhamento de decisões também. A escola que vai estudar, se vai fazer banca, qual esporte que vai, a religião que vai professar. Todas essas microdecisões de um sistema natural de quem convive, elas passam a ter a necessidade de um acerto entre os pais ou de que a justiça venha dizer a quem compete, né? Enquanto na guarda alternada é simplesmente a presença física. 3 dias com um, ou 5 dias com outro, ou uma semana com outro, um dia com um e um dia com outro, mas ainda mantendo o centro de decisões com apenas um dos genitores. A opinião da criança. Nós temos aqui, pelo menos falando do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, nós fazemos o estudo psicossocial e, inclusive, a criança é ouvida, né, para que se saiba, normalmente partindo do pressuposto que vai para a guarda compartilhada, mas ouvir também a opinião da criança. Sim, ela é considerada junto com todo o conjunto probatório, né? Não é exclusivamente a opinião da criança. Pais em cidades diferentes. Nós temos uma impossibilidade física, de fato nós temos uma impossibilidade física de uma guarda compartilhada, pelo menos com a convivência, né? Mas ainda assim é possível ter com relação às decisões. É possível acordo sem buscar o judiciário? Nós vemos culturas outras, principalmente a cultura anglicana, a cultura britânica e a cultura norte-americana, de que isso é extremamente natural, né? De pais separados têm uma convivência salutar, saudável, não deu relacionamento, e entre si eles decidem sobre tudo da vida dos seus filhos, muitas das vezes sem necessidade de que haja a procura do judiciário. Pode haver revisão da guarda compartilhada? Guarda é situação de fato, então a todo e qualquer tempo ela pode ser revisada, né? Lembrar que uma guarda que já está consolidada em favor de um ou de outro, há uma dificuldade maior da mudança em razão de que aquele menor, não necessariamente criança, ele já tem uma rotina, o que de certa forma dificulta. Não estou dizendo, não muda. Há uma dificuldade maior de fazer essa mudança, visando, como sempre, o bem-estar do menor, os interesses maiores do menor. E o nosso programa fica por aqui. A gente se vê na próxima semana. Até lá!